Saudações, operadores! Sejam muito bem-vindos ao Inside Warzone. Imagine um país tropical, famoso por suas praias ensolaradas e florestas vibrantes, de repente lançado no coração de um inverno europeu brutal, em meio à mais sangrenta guerra da história. Essa é a saga da Força Expedicionária Brasileira, a FEB, que, contra todas as expectativas, embarcou para a Itália na Segunda Guerra Mundial. Se você se interessa por histórias de superação, sacrifício e a verdadeira face da guerra, inscreva-se no canal e prepare-se para desvendar o calvário que antecedeu a glória de Monte Castelo. A decisão de enviar tropas brasileiras para a Europa foi um divisor de águas, mas não sem ceticismo. Muitos duvidavam da capacidade do Brasil de lutar em um conflito de tal magnitude, gerando o famoso ditado: é mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil entrar na guerra. Mas a cobra fumou. Em 1944, os primeiros pracinhas, muitos deles recém-saídos do campo ou da cidade, sem treinamento adequado para o combate em montanhas ou em condições de neve, desembarcaram em Nápoles. O que os esperava nos Apeninos não era apenas o inimigo, mas um adversário ainda mais implacável. O inverno rigoroso, um choque térmico e cultural que testaria os limites de cada homem. Os Apeninos italianos não eram um campo de batalha comum. Eram montanhas escarpadas, cobertas por neve e gelo, onde a visibilidade era quase nula e o frio penetrava até os ossos. Os soldados brasileiros, acostumados ao calor tropical, enfrentavam temperaturas abaixo de zero, equipamentos inadequados, muitos com uniformes e calçados que não protegiam contra a umidade e o frio cortante, e a constante ameaça de congelamento. A logística era um pesadelo. Suprimentos e reforços tinham dificuldade em alcançar as posições avançadas, e o terreno acidentado transformava cada movimento em uma batalha contra a natureza antes mesmo de encontrar o inimigo. Nesse cenário desolador, erguia-se Monte Castelo, uma fortaleza natural inexpugnável, vital para a defesa alemã na linha gótica. Do alto de seus 977 metros, os alemães tinham uma visão privilegiada de todo o vale, controlando a rota estratégica para Bolonha. Tomar Monte Castelo significava romper essa linha e abrir caminho para o avanço aliado. Mas as primeiras tentativas da FEB foram brutais. Em novembro e dezembro de 1944, os pracinhas, muitos deles recém-saídos do campo ou da cidade, sem treinamento adequado para o combate em montanhas ou em condições de neve, desembarcaram em Nápoles. O que os esperava nos Apeninos não era apenas o inimigo, mas um adversário ainda mais implacável. Um inverno rigoroso, um choque térmico e cultural que testaria os limites de cada homem. A cada revés, a confiança dos soldados era corroída. A inexperiência, a falta de coordenação com outras forças aliadas e o ambiente implacável cobravam um preço altíssimo. Muitos questionavam o propósito de lutar em terras tão distantes contra um inimigo tão bem entrincheirado em condições tão desumanas. O inverno se aprofundava e a promessa de um avanço rápido se transformava em um pesadelo de trincheiras congeladas e esperanças minguantes. A FEB estava presa em um impasse sangrento, um calvário que exigiria mais do que bravura para ser superado. Exigia uma transformação completa, uma nova estratégia e a crença inabalável de que, mesmo no inferno gelado, a cobra ainda poderia fumar. As tentativas iniciais de tomar Monte Castelo haviam custado caro, não apenas em vidas, mas em moral. O alto comando, tanto americano quanto brasileiro, foi forçado a encarar uma verdade brutal. A montanha não era apenas um ponto estratégico, era um inimigo em si, um colosso de rocha e gelo que parecia zombar dos esforços aliados. Os assaltos frontais, a inexperiência em combate de montanha e a subestimação da engenhosidade defensiva alemã haviam se provado desastrosos. Era evidente que uma nova abordagem não era apenas desejável, mas desesperadamente necessária. A estratégia precisava ser reinventada, ou o calvário da FEB nos Apeninos se estenderia indefinidamente. Nesse cenário de reavaliação crítica, a colaboração entre os comandantes aliados e brasileiros se intensificou. O general Krittenberger, do 4º Corpo de Exército dos Estados Unidos, e o general Mascarenhas de Moraes, comandante da FEB, sentaram-se à mesa,
não apenas para lamentar as perdas, mas para forjar um plano. A experiência aliada em táticas de montanha, somada ao conhecimento intrínseco dos brasileiros sobre suas próprias tropas e as peculiaridades do terreno, começou a moldar uma estratégia multifacetada. A inteligência de campo tornou-se vital, com patrulhas se arriscando sob fogo inimigo para mapear as fortificações alemãs, identificar rotas de suprimento e desvendar a mentalidade defensiva do inimigo entrincheirado. Os pracinhas, antes lançados ao combate com pouca preparação para o inverno brutal e a guerra nas montanhas, foram submetidos a um treinamento intensivo e rigoroso. Cada soldado se tornou um aluno das táticas de montanha. Escalar em costas geladas, navegar por campos minados invisíveis sob a neve, simular combates corpo a corpo em trincheiras congeladas e coordenar assaltos sob fogo simulado. O foco mudou radicalmente, da guerra convencional para a especialização. Este treinamento não era apenas físico, era uma reconstrução psicológica, um processo de forjar confiança através da competência, ensinando-os a mover-se silenciosamente, a usar o terreno a seu favor e a lutar como uma unidade coesa no ambiente mais implacável. Paralelamente ao treinamento, o equipamento da FEB passou por uma revisão e aprimoramento cruciais. Novos uniformes de inverno, mais resistentes ao frio cortante, calçados especializados para a neve e o gelo, armamento adaptado para baixas temperaturas e sistemas de comunicação mais robustos tornaram-se prioridade. A logística, antes um ponto fraco, foi reavaliada e fortalecida para garantir um fluxo constante de alimentos, munição e suprimentos médicos até as linhas de frente, desafiando estradas traiçoeiras e nevascas incessantes. O objetivo era mitigar as baixas não combatentes causadas pela exposição e garantir que as tropas estivessem preparadas para operações sustentadas em temperatura sub-zero, transformando a sobrevivência em uma estratégia de combate. O plano final para Monte Castelo era uma obra de engenharia estratégica, envolvendo ataques de diversão, manobras de flanco complexas e um assalto principal desenhado para explorar as vulnerabilidades identificadas através de semanas de reconhecimento exaustivo. Ele considerava o clima imprevisível, a força das defesas alemãs e a necessidade de poder de fogo avassalador em momentos-chave. Não seria uma carga simples, mas uma complexa partida de xadrez contra um adversário formidável. Apesar das cicatrizes das falhas passadas, uma nova e sombra determinação começou a solidificar entre os pracinhas. Os sacrifícios não haviam sido em vão. Eles alimentavam uma vontade férrea de conquistar Monte Castelo, não apenas pela vitória estratégica, mas pelos camaradas caídos e pela nação que esperava. O palco estava montado para o ato final, o mais desesperado. A madrugada de 21 de fevereiro de 1945 rompeu sobre os Apeninos com um frio cortante, prometendo o capítulo final na saga de Monte Castelo. No silêncio tenso que antecedia o inferno, milhares de corações brasileiros batiam em uníssono, embalados pela esperança e pelo medo. O plano, meticulosamente traçado, começava a se desenrolar. O avanço inicial, furtivo e determinado, visava surpreender as posições alemãs, mas o terreno traiçoeiro e a neve profunda transformavam cada passo em um desafio hercúleo. A escuridão ainda cobria o cume, mas o cheiro da pólvora já se misturava ao ar gélido, um prenúncio sombrio. A tensão era palpável, envolvendo cada pracinha, cada arma, cada respiração. O destino da montanha seria selado nas próximas horas. Quando os primeiros raios de sol pálido tocaram as encostas, o inferno se abriu. Metralhadoras alemãs vomitaram fogo incessante, rasgando o ar e a neve. Granadas explodiam com fúria ensurdecedora, transformando a paisagem branca em um mosaico de detritos e sangue. As tropas brasileiras, sem o benefício da surpresa, enfrentavam um muro de aço e chumbo. A subida, já exaustiva, tornou-se uma corrida mortal contra o relógio e a morte. Cada avanço significava expor-se ao fogo inimigo.
Cada metro conquistado era pago com suor e vidas. Os gritos de comando misturavam-se aos gemidos dos feridos, enquanto o frio implacável zombava da coragem dos homens que desafiavam a montanha. Era um calvário ascendente, onde a bravura era testada a cada instante. Mas a inexperiência dos primeiros dias havia dado lugar a uma tenacidade indomável. Manobras de flanqueamento, cuidadosamente planejadas, começaram a desarticular as defesas inimigas. Soldados, impulsionados por uma mistura de dever e desespero, realizavam atos de heroísmo que se tornariam lendas. Um grupo de pracinhas, sob fogo pesado, conseguiu silenciar um ninho de metralhadoras que barrava o avanço principal, abrindo uma brecha crucial. Se você está sentindo a adrenalina dessa história, deixe seu like e um comentário abaixo. Ajuda muito a levar essa saga adiante e compartilhar o legado desses heróis. A maré da batalha, antes incerta, começava a inclinar-se, impulsionada pela coragem que desafiava a própria morte. O combate degenerou em um inferno pessoal, corpo a corpo, onde a vida e a morte se mediam por um fio de baioneta. Trincheiras se tornaram campos de batalha íntimos, com gritos de guerra e esterros. O cheiro de sangue e neve, a fumaça densa das explosões e o zumbido constante das balas criavam uma atmosfera de horror. Os alemães, entrincheirados e determinados, resistiam com a fúria dos desesperados, sabendo que perder Monte Castelo significava um golpe estratégico e moral devastador. Cada bunker, cada posição fortificada era um desafio monumental, exigindo astúcia tática e audácia sem limites. A luta não era mais por território, mas pela sobrevivência e pela honra. Finalmente, após horas de combate interminável, a exaustão se misturava à euforia. Os primeiros pracinhas alcançaram o cume, não sem um custo terrível. Encontraram uma paisagem lunar, pontilhada por crateras, detritos e corpos. A bandeira brasileira, rasgada pelo vento e pela fumaça, foi hasteada no ponto mais alto, um símbolo glorioso e doloroso da vitória. Monte Castelo, o intransponível, havia caído. Mas a conquista veio com um preço altíssimo, gravado na memória dos sobreviventes e nas lápides dos que lá se ficaram. Era uma vitória sangrenta, que ressoava com o eco de uma nação que, pela primeira vez, provou seu valor em um palco mundial, marcando um dos momentos mais épicos e cruéis da história militar brasileira. Sobrevivência e pela honra. O silêncio, quebrado apenas pelo vento gelado e os gritos de comemoração misturados à dor dos feridos, marcava o fim de uma das mais duras batalhas da Força Expedicionária Brasileira. Monte Castelo, finalmente conquistado, era mais que uma vitória territorial. Era um divisor de águas psicológico. A queda da montanha estratégica abriu caminho para o avanço aliado na linha gótica, desmantelando uma das defesas mais intransponíveis do eixo na Itália. O comando aliado, antes cético, agora olhava para os pracinhas com respeito, reconhecendo a bravura e a capacidade tática de uma nação que, pela primeira vez, provava seu valor em um palco de guerra global. A notícia da vitória ecoou pelos quartéis, elevando o moral das tropas e consolidando a reputação do Brasil. No entanto, a glória da vitória em Monte Castelo veio acompanhada de amarga ironia. Enquanto os aliados celebravam o ímpeto e a resiliência dos brasileiros e generais estrangeiros elogiavam publicamente o desempenho da FEB, o retorno dos heróis à pátria foi, para muitos, um mergulho no esquecimento. A euforia inicial da vitória aliada e o fim da guerra logo deram lugar a um país focado em sua própria reconstrução política e social. As histórias de bravura, o sacrifício e o trauma de uma geração que enfrentou o inferno na neve e no fogo foram gradualmente obscurecidas pela urgência do presente. Os pracinhas, que haviam lutado por um ideal de liberdade e democracia, encontraram um Brasil que, por vezes, parecia esquecê-los. Mas o tempo, implacável e justo, não permitiu que o legado de Monte Castelo e da FEB se perdesse completamente. Lentamente, a história começou a ser recontada,
as cicatrizes honradas e as lições internalizadas. A campanha da Itália, e Monte Castelo em particular, tornou-se um símbolo indelével da resiliência brasileira, da coragem inabalável de homens e mulheres que, sem experiência prévia em conflitos de tal magnitude, se adaptaram e superaram desafios que pareciam insuperáveis. É um testamento ao espírito humano de perseverança, à capacidade de uma nação jovem de se erguer e defender seus valores, mesmo quando o custo é inimaginável. O sacrifício dos que caíram não foi em vão. Pavimentou o caminho para uma identidade nacional mais robusta e consciente. Recordar Monte Castelo não é apenas revisitar um capítulo da história militar. É honrar a memória de cada soldado que enfrentou o frio cortante, o medo paralisante e a morte iminente. É entender que, por trás de cada uniforme, havia uma vida, uma família, sonhos e esperanças que foram postos à prova em nome de um bem maior. É reconhecer que a liberdade que desfrutamos hoje foi forjada também no sangue e na neve daquelas montanhas italianas. O esquecimento seria a maior traição a esses homens. Suas histórias são faróis de bravura, lembretes vívidos de que, mesmo nas circunstâncias mais sombrias, a dignidade humana e o ideal de justiça podem prevalecer. Precisamos manter essas chamas acesas para as futuras gerações. O legado de Monte Castelo é um chamado à vigilância, um eco que nos lembra da fragilidade da paz e da importância de defender a democracia. É uma epopeia de sacrifício e triunfo que moldou a alma de uma nação. Que a história dos pracinhas, sua determinação e seu heroísmo jamais sejam relegados às páginas empoeiradas de livros esquecidos. Que cada um de nós seja um guardião dessa memória, um contador de histórias, garantindo que o sacrifício de Monte Castelo continue a inspirar e a educar. Se você se emocionou com essa jornada e deseja aprofundar seu conhecimento sobre os momentos mais impactantes da história, inscreva-se no canal, ative o sino e compartilhe este vídeo. Juntos, manteremos viva a chama dos heróis que nunca deveriam ser esquecidos.